Tudo às claras começando, o quadro que respondo perguntas de vocês. Sempre abro caixinha lá no Instagram. Esta vez abri um pouquinho antes, o programa é toda quinta-feira, porque estou viajando. Enquanto vocês assistem isso, eu estou por aí nas pirâmides do Egito, tirando uma foto com a esfinge, vendo o cabelo de uma múmia, enfim. Estou por aí, acompanha lá no Instagram. Hoje tem pergunta sobre futebol italiano, sobre Douglas Luiz na Juventus, sobre palpites de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Tem também pergunta sobre PSG, fechamento de mercado, né? Que já tem uns dias, mas um PSG sem uma grande estrela, digamos assim. Temos que mais por aqui? Jornalismo, jogadores, enfim, tem bastante coisa no Tudo às Claras de hoje. Já deixa o like, confere se você está inscrito no canal e vem comigo para a vinheta. Muito bem, vamos começar por aqui com pergunta JV Matias _, palpite para as competições do Brasil, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Eu vou ser bem ousada aqui e dar um pitaco absolutamente pitaqueiro, no sentido de pouquíssimo bem fundamentado, porque eu não assisto, basicamente, futebol brasileiro. Eu assisto os jogos do Bahia e, consequentemente, o adversário do Bahia, porque não tenho como encaixar já nas minhas demandas de futebol francês, futebol italiano, mais os principais jogos do futebol inglês, mais os principais jogos do futebol espanhol e por aí vai. Então, eu sempre vejo o Bahia e o adversário do Bahia. Então, vou dar um pitaco aqui bem por alto. Vai que dá certo, né? E aí vocês cortam isso aqui e viraliza. Foi assim na Liga dos Campeões, mas a Liga dos Campeões eu assisto. Copa do Brasil. Para mim, a final vai ser São Paulo e Flamengo. Gostaria muito que fosse São Paulo e Bahia, mas por mais que o Bahia tenha feito uma grande primeira quartas de final, obviamente ainda tem que passar pela semifinal também, né? Vai ser difícil. Quero acreditar, claro que tenho esperanças, mas para pitacar, vou de Flamengo e São Paulo na final e vou de Flamengo, campeão da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, eu queria muito, mas assim, com todas as minhas forças, que fosse Fortaleza ou Botafogo. Para mudar um pouquinho, em especial o Fortaleza. O Botafogo tem, do pouco que eu vi, um futebol muito bom também. Então, será que esse ano vai? Será que esse ano a parte mental vai deixar o Botafogo ser campeão brasileiro? Eu tô muito em dúvida entre Fortaleza e Botafogo. Eu vou no Botafogo só porque teve uma história bem peculiar na temporada passada. E para Libertadores, como eu disse que o Flamengo vai ser o campeão da Copa do Brasil, eu acho que na Libertadores a gente vai de São Paulo, hein? Eu acho que São Paulo, Botafogo e Flamengo são equipes que têm uma grande chance de sair com títulos nessa temporada. Vamos ver se isso realmente acontece. O Murilo Casimiro pergunta quais são os planos para essa folga. Justamente viagem para o Egito com Marcelo. A gente vai fazer 4 dias no Cairo, 2 dias no Cairo, 2 dias em Luxor. Então, os primeiros dias no Cairo, vocês já devem ter visto nas minhas redes sociais. A gente tem Luxor também, que também é uma parte mais dos templos, das tumbas, uma parte bem histórica mesmo. E os últimos 3 dias a gente vai para o litoral. A gente vai fazer uma parte de praia, porque a gente também merece um descansinho, porque esses outros 4 dias é de muito calor e muito turismo mesmo, né? A gente vai no lugar visitar a pirâmide, a gente vai no lugar ver a esfinge, no lugar ver os outros templos. Então, com muito calor, inclusive, vai ser mais cansativo. Depois a gente tem uns diazinhos de praia.
Fernando Joker, 041176. E nada de um grande nome no PSG? Realmente, não veio um grande nome no PSG. A sensação é que o PSG gostaria de ter trazido um atacante, mas que os preços estavam exorbitantes. O Luiz Henrique falou sobre isso nas primeiras coletivas dele aqui na temporada, que o PSG teria ficado muito contente de contratar um atacante que entregasse 50 gols na temporada, mas não por um preço inflacionado. Ele até disse que quando alguém vai vender algo para o PSG, uma lavadora que vale 5 é vendida por 500. Então, a lavadora precisa render como uma de 500, sendo que ela vale 5. E isso, obviamente, é ruim para o clube e para o jogador. Então, o PSG mudou claramente de perfil, de contratação, de investimento, né? Eu consigo ver, assim, claramente, usando de novo a palavra, mas claramente na minha frente, há 2, 3 anos atrás, o PSG contratando, por exemplo, o Osimhen por mais de 100 milhões. E nessa temporada, o PSG gostaria de contar com o Osimhen, mas pelo valor, o PSG não investiu. Então, o perfil de contratação mudou, o perfil do time mudou, as contratações têm uma média de idade abaixo de 22 anos. O João Neves, entre elas, acho que é o jogador principal nesse sentido, e é um jogador de muita qualidade, assim, obviamente eu já tinha visto na temporada, especialmente na temporada passada, se bem que acho que desde da anterior também. É um jogador muito especial, mas eu não imaginava que ele fosse se adaptar tão bem e tão facilmente neste iniciozinho de PSG. São só 3 jogos, mas ainda assim. O João Neves já tem, acho que são 4 assistências agora, e no fim das contas é o jogador que da janela que faz assim mais diferença das contratações. O PSG não tem uma grande estrela, mas tem uma distribuição interessante de coadjuvantes que podem formar um coletivo que seja uma estrela. E eu tenho dito aqui, eu acho que muita gente vai se surpreender com o PSG nessa temporada. O Victor 16 Gama pergunta sobre o Douglas Luiz. Tô achando que o Douglas Luiz não tá com muita moral na Juventus. Não acha? Tem chance virar titular? Victor 16 Gama, eu vou aproveitar o seu gancho e também falar sobre o Danilo, tá? Porque algumas pessoas me perguntaram, acho que nem veio caixinha de perguntas agora, mas em outros momentos, e no vídeo que eu fiz sobre o Alexandro, sobre o Danilo no Flamengo. E em termos de negociação, né, de um início que fosse de iniciação, não aconteceu, mas se fala aí no interesse, quem sabe pro ano que vem do Danilo, então vou usar aqui os 2 jogadores brasileiros na Juventus, junto com o Bremer. Mas o Bremer, ao menos nesse início de temporada, e ele foi talvez o melhor jogador da Juventus na temporada passada, ele tem sido titular e eu não acredito que ele vá perder espaço nessa Juventus. Diferente do Danilo, já falo do Douglas Luiz. O Danilo, na temporada passada, foi também um dos jogadores mais regulares de uma Juventus burocrática, pobre, chata, mas o Bremer e o Danilo foram 2 jogadores que mantiveram uma regularidade muito importante e que no fim das contas, eram uma Juventus que não fazia muitos gols, mas que, obviamente, para ser competitiva, não tomava muitos gols, né? E o Bremer e o Danilo foram muito importantes nisso. O Danilo virou, assim, o capitão, o líder dessa equipe. Acho que ele era um jogador de muita confiança, sem nenhuma dúvida, do Alegre. E ele não parece ter esse mesmo status para o Thiago Motta. O Thiago Motta fez uma verdadeira revolução na Juventus. Tem vídeo, inclusive, aqui no canal, tá? Sobre o que esperar especificamente da Juventus. Um vídeo, enfim, o vídeo tem mais de 25 minutos, porque fala de outros times também, mas tem mais, sei lá, de 10 minutos só falando de Juventus. Mas eu acho que o Danilo vai perder um pouco de espaço com o Thiago Motta. Ele tem mostrado isso nesse início de temporada. O Danilo muitas vezes atuou como zagueiro, na maioria das vezes, ou como o terceiro zagueiro, né, dessa Juventus na temporada passada, já há alguns anos que ele atua muito mais como zagueiro ou como um jogador de defesa mesmo. E o Thiago Motta tem usado uma defesa a 4, em que o Gatti e o Bremer são os zagueiros titulares, e ele não usa o perfil do Danilo nas laterais. Então, acho que o Danilo
pode acabar perdendo espaço nessa Juventus, mas assim, o Danilo é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci no meio do futebol. Eu acho que é um jogador que tem um profissionalismo e uma responsabilidade com o trabalho dele, junto com essa inteligência, que podem fazer ele ganhar espaço até de outra forma nessa Juventus, mas pensando em minutos em campo, talvez possa indicar para o Danilo, não sei se essa é a vontade dele, um fim de ciclo na Juventus e, quem sabe, abrir um novo ciclo no futebol brasileiro, no Flamengo. Eu acho que, inclusive, o Danilo tem um perfil mais estável, mais regular, no sentido de consistência, do que o Alexandro, tá? Então, pra mim, assim, com o que tem hoje, estamos falando aqui quase um ano, até o fim da temporada, né? Pra mim seria muito bom, tá? Seria muito bom. Eu acho até que seria mais seguro do que o Alexandro. E sobre o Douglas Luiz, eu imaginava que ele já seria titular desse time, tá? Eu entendo que talvez, porque o Thiago Motta não falou ainda sobre isso, que talvez o Thiago Motta entenda que o Douglas Luiz precise de uma adaptação ao futebol italiano. Enfim, a forma como o Thiago Motta joga, mas não senti ainda uma confiança do Thiago Motta tanto no Douglas Luiz. Posso estar errada, tá? Não conversei com o Thiago Motta, não tenho nesse momento uma informação interna, mas acho que ele já poderia estar sendo titular. Ele começou no banco, né? Entrando em alguns momentos. O Thiago Motta tem jogado com o Locatelli e o Fagioli juntos. Para mim, eu acho que deveria ser só o Fagioli ou só o Locatelli, aí o Douglas Luiz entrar. A gente ainda tem o Koop Meiners, o Nico Gonzalez, o Conceição, são muitos jogadores chegando e eu acho que a gente ainda não consegue visualizar tão claramente o que vai ser o 11 titular do Thiago Motta. Mas me surpreendeu um pouco o Douglas Luiz não começar já a temporada assim sendo titular. Vamos ver se é apenas uma questão do Thiago Motta querer adaptar ele, dele não estar... Assim, ainda que ele seja disponível fisicamente, talvez um ritmo um pouco atrás dos jogadores que ele está colocando em campo, não sei, mas confesso que me acendeu assim um pouquinho de alerta para a gente ficar de olho na situação do Douglas Luiz e do próprio Danilo, porque afinal são dois jogadores de seleção brasileira, né? Ou de nível seleção brasileira. Luiara Vidal, acho que é assim. Qual foi sua maior emoção até hoje cobrindo o futebol? Então, atenção, trabalhando com o futebol. Eu já citei aqui em alguns momentos o primeiro jogo que eu comentei como comentarista sozinha, a primeira final que eu comentei como comentarista principal, né? Porque eu comecei a comentar futebol em 2012 na TV Bahia, mas eu comentava junto com o Jorge Alain, queridíssimo Jorge Alain. Então, eu não era a única comentarista na TV Bahia, isso, TV aberta. No ano seguinte, eu comecei a comentar pelo PFC Sport TV. Eu era a única comentarista. E eu fiz a final do Campeonato Baiano, aquele 3-3 Bahia e Vitória. E foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Eu, inclusive, contei que esse jogo foi um dos estalos que me fizeram perceber o quanto que eu era torcedora do Bahia. Quando o jogo acabou, enfim. Tem vídeo sobre isso aqui no canal. E acho que esse jogo, ele marcou muito minha história por muitas coisas. E talvez tenha sido, junto com a final da Liga dos Campeões em 2017, acho que cobrindo o futebol são umas... Aliás, tem três. Eu não consigo escolher entre os três. A final de 2017, a minha primeira final de Liga dos Campeões, eu tinha 3 meses como correspondente. E de repente estava assim, numa final de Liga dos Campeões em Cardiff, na beira do gramado, entrevistando o Tite, que na época era técnico da seleção brasileira, junto com a Tati Mantovani. Então, foi muito, 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 muito especial. E o outro, mais recente, foi as 2 semifinais entre Milan e Inter, na temporada retrasada, né, de Liga dos Campeões. Em especial a que eu fiz com o Marcelo Beckler, porque, obviamente, é meu marido. E tinha um contexto de que eu tinha acabado de me mudar da Itália para Paris. Então, para mim, foi muito fechamento de ciclo
com 2 clubes gigantes no San Siro, com Marcelo do lado, e foi assim, foi bem especial. Foi, nossa, assim, realmente, esses 3 momentos. E aí, o Fepaz Guiar pergunta se já teve algum momento ao vivo em que você pensou, ferrou, o que eu falo agora? E Fepaz, teve, e eu vou lembrar porque foi nesse jogo dessa semifinal, mas a questão não era o que eu falo agora, é como eu consigo falar agora. A minha primeira entrada ao vivo nas semifinais, num desses jogos jogos de semifinais, e foi o primeiro jogo, se eu não me engano, e foi com Arthur Quesada. Eu fiz um jogo com Arthur Quesada e outro jogo com Marcelo Beckler, né, das semifinais. E a primeira chamada que eu recebi da Tainá Espinosa no estúdio, né, no Brasil, ela me chama falando do quanto era especial aquele momento para os clubes italianos, Milan e Inter voltando ali a um protagonismo no futebol europeu, que eu tinha vivido, naquele momento eu tinha morado 6 anos na Itália, então eu vivi justamente o retorno de Milan e Inter para a Liga dos Campeões, e eu acompanhei toda essa evolução de volta desses clubes, e a Tainá falou um pouco sobre isso. Quando ela jogou para mim, eu já estava com muita vontade de chorar, porque eu estava no momento de mudança para Paris, enfim, muita emoção, muita coisa acontecendo, e eu não consegui falar. Então eu só recebi da Tainá, falei o quanto que era especial, o quanto que significava aquele momento pro futebol italiano, e joguei pro Arthur Quesada. Eu falei, acho que, sei lá, 2 frases. Eu falei, tipo, boa tarde para todo mundo ligado por aqui. É um momento muito especial para o futebol italiano, um momento muito simbólico para essas 2 equipes. Não é mesmo, Arthur Quesada? Eu falei só isso. Tinha várias coisas para falar ali naquele primeiro momento, mas eu não consegui. E assim, o Arthur Quesada maravilhosamente bem pegou a minha deixa, ele percebeu, falou as coisas que ele tinha que falar e devolveu para mim no momento em que eu já pudesse, enfim, continuar ali o trabalho. Mas acho que eu lembre, assim, foi esse. Não lembro de outro que tenha dado branco, alguma coisa assim. Acho que não, sabe por quê? Eu acho que isso é muito importante. Eu não faço praticamente nada decorado, assim. Obviamente que tem números que eu fixo na cabeça, né? Se eu tenho que dar, sei lá, quantos gols o Mbappé fez na temporada, quantos gols o PSG tem na temporada. São números que eu coloco na cabeça, né? Assim, eles são fixados na minha cabeça. Mas eu não decoro a minha fala. Porque se você decora o assunto, primeiro que eu acho que você precisa entender o assunto, né? Então, se você entende o assunto, você não precisa decorar o assunto. Então, para falar sobre o ataque do PSG, eu entendo o ataque do PSG. Eu não preciso decorar, assim, o posicionamento do Dembélé, decorar como que eu vou falar se o PSG joga no 4-3-3, porque essas coisas eu sei, né? Então, assim, o que eu crio na minha mente são pontos, né? Então, assim, nessa primeira entrada, eu preciso falar 3 coisas importantes. Eu preciso falar sobre o início muito bom do PSG na temporada, o destaque individual que nessa entrada aqui vai ser o Barcola, artilheiro do time, e eu preciso falar sobre a dificuldade na defesa porque tem um desfalque. Pronto, eu preciso falar essas 3 coisas e aí é tudo na improvisação nesse sentido de que não está decorado, e eu acho que é a melhor forma, tá? Eu pelo menos gosto de trabalhar assim. Matias M. Se você tivesse como escolher qualquer jogador do PSG para o Bahia, quem escolheria? Eu amei essa pergunta. Inclusive o Matias M, talvez seja math de matemática, né? Ou de outra coisa, aí complica. Você fez ótimas perguntas, não vou responder várias aqui. Siga mandando, por favor, sempre escolhi essa. Neste momento, o Bahia precisa de um cara que faça gol, né? Essa é a verdade. Claro que eu queria mais de um jogador do PSG no Bahia. Mas nesse exato momento, eu pegaria o Barcola, porque eu acho que é o jogador que nesse momento tem mais capacidade de finalização. O Dembélé é muitíssimo bom jogador também, mas o Dembélé
em finalização, ele peca um pouco. Ele, na temporada passada, ele foi o líder de assistências. Só que eu acho que o Bahia precisa de um cara que finalize. E eu acho que o Barcolá tem, nesse momento, porque ele acabou de fazer 22 anos, é a primeira temporada dele como titular absoluto, né? Mas nesse momento, ele é o jogador que mais está fazendo gol no PSG. São 4 gols em 3 jogos. Então, nesse momento, eu pegaria o Barcolá e colocaria no Bahia. Mili Rodrigues, qual foi o primeiro time que você cobriu direto do campo? Gente, um doce para quem acertar qual foi o primeiro o primeiro time que eu cobri do campo. Atenção, coloca aí nos comentários, eu vou dar um tempo para vocês. Se você colocou Bahia, você errou. Se você colocou Vitória, eu comecei minha carreira de jornalista em Salvador, você errou. Aí eu passei 4 anos no Rio de Janeiro. Se você colocou qualquer clube dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, você também errou. Se você colocou Juventus, Milan, Inter, você também errou. O primeiro time que eu cobri do campo foi o Napoli. O meu primeiro jogo como repórter foi Real Madrid e Napoli, jogo no Santiago Bernabéu que eu fiz com a Tati Mantovani. Então, ela fazendo Real Madrid, eu fazendo Napoli, então foi o primeiro time que eu cobri como repórter, porque no Brasil eu trabalhei como comentarista, como apresentadora, eu até cheguei a fazer reportagem, mas não de time, né? Então eu fazia reportagens especiais e tal, então eu não fazia jogo de time. E a Juventus foi o meu segundo time, porque eu fiz um jogo do Napoli, oitavas de final, em 2017, fevereiro de 2017, e na semana seguinte eu fiz Juventus e Porto em Turim. Então, Napoli foi meu primeiro time cobrindo em campo e depois a Juventus. Carlos Barrada Como faz para conciliar a vida profissional com a pessoal? E como fez quando estava na faculdade? Carlos, na faculdade para mim foi bem tranquilo, porque eu não trabalhei em boa parte da faculdade, tá? Eu, inclusive, fiz uma parte da faculdade na Espanha, então não trabalhei nessa época também. E, assim, eu obviamente, né, tinha um privilégio de... Eu fiz faculdade pública, mas eu tinha o privilégio de ser sustentada pelos meus pais. Então, eu até trabalhei uma época em algumas coisas, mas, assim, eu não tinha um trabalho de muitas horas, enfim, que eu precisasse conciliar, assim. Minha faculdade era de manhã e eu tinha, sei lá, a partir de... Eu voltava para casa para almoçar 1h da tarde, eu não tinha mais nenhum compromisso. Quando eu comecei a trabalhar, aí sim, eu trabalhava ali pela tarde, meio período, mas não era nada assim que desse muito problema. Hoje em dia, assim, a gente vive, em especial nós aqui correspondentes, falando pelo lado da TNT, que é o que eu conheço, a gente vive muito de momentos diferentes. Porque, por exemplo, uma semana de Liga dos Campeões... não tem vida pessoal, basicamente, porque é uma semana com muitos programas, de muito estudo, de muitas horas em estádio, né? Dia de jogo, assim, o jogo começa às 9h da noite, eu chego no estádio 1h da tarde. Então, e saio 2h da manhã. Então, em semanas de eventos, de Liga dos Campeões, enfim, eventualmente tem uma ou outra coisa assim diferente, não tem muito vida pessoal mesmo. Então, não vai ter... Nossa, se tem um jogo de Liga dos Campeões na terça ou na quarta, mas tem, sei lá, um happy hour, um aniversário de alguém. Não tem vida pessoal nesse momento aí. Mas, na semana seguinte, não tendo Liga dos Campeões, a gente tem uma agenda muito tranquila. A gente faz nosso horário, então... Tirando o MFM, que tem horário e dia fixos, né, segunda e quinta, o resto a gente... tem uma gravação. A gente grava na hora, assim, não sendo coisas específicas de horário, né? Não sendo ao vivo, a gente tem muita flexibilidade na hora de gravar. Finais de semana, aqui, eu particularmente, eu faço jogos do PSG em casa. Então, os jogos do PSG que não são em casa, mesmo final de semana, eu tenho uma liberdade maior. Eu tenho que assistir o jogo, mas eu posso, por exemplo, assistir o jogo não necessariamente de casa. Então, a gente consegue flexibilizar dessa forma. Nas semanas que a gente não tem jogos e eventos tão importantes, a gente foca um pouco mais na vida pessoal. Por exemplo, eu e Marcelo, a gente vive, né, de vida pessoal, vida
profissional, vida pessoal, vida profissional. Porque a gente intercala esses momentos e pra gente funciona assim. A gente tem momentos de muita concentração no profissional e momentos de muita concentração no pessoal. Eu, particularmente, mesmo assim, dias um pouco mais tranquilos, ou, na verdade, em geral, eu tento conciliar muito momentos pra mim. Eu não gosto, sabe, de passar, assim, se eu tô de folga, eu quero estar de folga, sabe? E eu não trabalho loucamente, eu não fico arranjando um monte de coisa. Se eu tô sentindo que eu tô cansada, eu realmente descanso. Uma coisa que eu tenho, por exemplo, eu sinto muito, tem muita gente que me manda mensagem pedindo entrevista para participar de trabalho de faculdade. Eventualmente eu consigo atender, especialmente TCC, que eu sei que, né, é uma questão maior, mas, por exemplo, se eu tô muito cansada, se eu tô com muita demanda, eu não tenho como atender. Então, assim, eu peço muito desculpas, mas nem sempre dá, porque, mas é uma respostinha, são 20 minutos ali numa entrevista. Só que são 20 minutos num dia que eu não tive 20 minutos praticamente pra mim. Então, esses 20 minutos fazem diferença, porque tem que saber equilibrar. Eu acho que eu consigo bastante. Pergunta do Ryan Pablo, queridíssimo. Como tá sendo morar em Paris? Beijos do teu fã número 1. Conheci Ryan Pablo nas Olimpíadas, ele veio trabalhar aqui e falei pra ele, eu fiz minha primeira cobertura de Olimpíadas com 40 anos. Ele, não lembro mais sua idade, mas você tinha o quê? 20 anos? Já estava fazendo a primeira cobertura de Olimpíadas dele, então ele já está, assim, super, super bem. Obrigada pelo carinho, viu? Como tá sendo morar em Paris? Tá sendo duro. Paris é uma cidade muito difícil, né? Assim, pra morar, tá, gente? Tô aqui perrengue chique, né? Mas Paris é uma cidade complicada para morar, porque é uma cidade cara, é uma cidade grande, é uma cidade de trânsito, é uma cidade de muita gente. Então, gente, Paris é a cidade mais visitada do mundo. Então, a cidade está sempre cheia, os locais estão sempre cheios. Querendo ou não, as pessoas que moram aqui muitas vezes estão assim, estão sempre cansadas de ter muita gente, de ter muito problema, de ter, sabe, muita coisa. Então, isso também influencia no humor da cidade, né, na forma como as pessoas vivem aqui. E outra coisa que eu tenho tido muita dificuldade é a questão da chuva. O tempo em Paris é muito difícil, muito diferente do que eu já morei minha vida inteira. Eu morei minha vida em Salvador, no Rio de Janeiro e depois em Turim, que é uma cidade fria, mas é uma cidade que não chove, é uma cidade muito ensolarada. Já falei aqui pra vocês que Turim está entre as 30 cidades que mais faz sol na Europa e Paris não tá nem entre as 100. Então, a falta da luz do sol, mesmo quando tem frio, me incomoda muito aqui em Paris. Mas tem outras coisas muito boas. Teve alguém também que me perguntou os prós e os contras. Aqui, o Bruno Geraldi. Se eu gosto de morar aqui, quais os prós e contras? Eu gosto de morar aqui porque, assim, eu tô muito feliz profissionalmente com o que eu faço como correspondente internacional. Eu gosto muito, assim, da parte de não rotina, de viagens. Então, eu tô muito satisfeita nesse sentido, assim, com a minha vida. E Paris tem umas coisas muito boas pra mim nesse momento, que viver a cultura de um novo país, né? Porque eu já falava francês, eu tinha ficado 2 meses em Toulouse quando eu era mais nova, mas assim, eu não morei tanto tempo aqui. Então, é mais um país para eu considerar assim, realmente vivido, sabe? Porque passar aqui 6 meses, 1 ano, eu acho que é pouco. Então, é mais um idioma que vai ficar, assim, fluente. Enfim, assim, é mais cultura. Eu gosto. Paris tem uma coisa muito boa, que são os museus de graça, inclusive, para jornalista. Que é uma coisa que eu gosto muito. É uma cidade que tem muitos eventos, é uma cidade que tem. Eu reclamo, assim, tem uma parte ruim de ser uma cidade cheia e muito visitada, mas ao mesmo tempo eu recebo muito mais visitas aqui do que eu recebo em Turim. Tem muito mais brasileiros. Até trabalhando com jornalismo em Turim não tinha nenhum outro correspondente. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma turma muito maior do que eu tinha em Turim. E do meio, né? Então isso tem sido legal também. Mas
o fato de ser muito caro e muito cheio e ser uma super cidade, por exemplo, em Turim, eu chegava de qualquer viagem, meia hora eu estava em casa. Aqui, eu já peguei, assim, 1h50 de engarrafamento do aeroporto. Então, tem umas coisas que eu já não estava muito a fim de viver, mas faz parte, tem um lado bom também. Pergunta agora do Rafael Amorim, também sobre essa história de cidade, morar e etc. Tem vontade de estabelecer residência fixa com o Marcelo, seja Paris ou Barcelona? O Rafael foi bastante formal aqui. Sim, Rafael, a gente não tem um planejamento para isso acontecer, porque isso depende da nossa vida profissional, mas em algum momento a gente deve, ou a gente quer, morar junto, dificilmente aqui em Paris. Paris não é uma cidade que eu quero morar o resto da minha vida, nem Marcelo. E Barcelona, sim, é uma cidade que a gente se vê morando, não sei se pro resto da vida, mas assim, a longo prazo. W Vieira, KKKKKKJ. Os 3 primeiros jogos do PSG na temporada te convenceram para as partidas da Champions? Inicialmente sim, tá? Não para os maiores desafios, mas o PSG vai ter o primeiro jogo contra o Girona em casa. Estarei aqui na cobertura, né? E eu acho que para esse primeiro jogo, para esse primeiro momento, o PSG tá relativamente pronto. É um início de temporada muito bom do PSG. São 3 jogos, 3 vitórias, 13 gols marcados. Se eu não me engano, são 7 jogadores diferentes que já marcaram nesse início de temporada. O Barcola muito bem, como eu estava falando, 4 gols em 3 jogos na temporada. E as 2 primeiras partidas foram contra adversários muito mais fáceis, o Le Havre e o Montpellier. Mas a última partida, que foi contra o Lille, aí eu acho que foi um jogo mais interessante para a gente acompanhar, não só porque o Lille, nesse momento, é um time de Liga dos Campeões também, mas porque o Lille foi o 7º jogo do Lille na temporada, porque ele pegou os playoffs da Champions, e o 3º do PSG. E o Lille é uma equipe muito física, é uma equipe que vai brigar no topo da tabela pelo campeonato francês, e mesmo estando numa rotatividade, ou numa rotação, na verdade, não é rotatividade, numa rotação acima do PSG, fisicamente falando, o PSG venceu. Então eu achei que foi um bom teste para esse início de temporada. Mas eu repito, eu tenho a sensação que a gente vai se surpreender com esse PSG na temporada. Significa com isso que vai se surpreender com o título de Liga dos Campeões? Não. Mas eu acho que vai ser melhor do que as pessoas estão pintando para essa fase de Liga agora. Paula Vieira, BS. Água de coco no Farol da Barra ou croissant na Torre Eiffel? Croissant no Farol da Barra. Por quê? Eu não amo água de coco, gente. Eu sei. É crime ser baiana e não gostar de água de coco, mas eu não gosto, o que é que eu posso fazer? E eu não amo a Torre Eiffel. Então, croissant no Farol da Barra tá perfeito. Café da manhã, olhando o Farol da Barra com um croissant e um café com leite, coisa linda. Quero isso assim, ó, vários dias. Todos os dias não, porque eu não quero voltar a morar em Salvador, mas vários dias da minha vida. Pergunta agora do Wilton Oliveira Júnior, deve ser isso. Qual receita italiana você faria em um date? Amei essa pergunta. Provavelmente eu faria uma massa com... sabe o que eu faria? Eu faria uma massa que o Marcelo adora. Que provavelmente eu fiz para ele em alguns primeiros dates, digamos assim. Que é um talharim com tomate, atum e mussarela de búfala com azeite. Gente, delícia. Por quê? Não é uma comida pesada, não coloca muito atum, para não ficar, né, muito cheiro ali de atum, de peixe assim. E é uma comida que você faz do zero. Eu gosto disso. Porque, por exemplo, eu amo uma massa bolonhesa, mas eu não vou fazer uma massa a bolonhesa do zero. Até sei fazer, mas não vou fazer para um date porque dá muito trabalho. Vou comprar o molho pronto. Aí o molho pronto, não, né? Então, se eu for cozinhar mesmo, essa massa é uma massa que você faz fácil, porque você faz o macarrão e depois o resto é só azeite, joga o tomate, joga
o atum, joga a mussarela, refoga ali um pouquinho, põe, obviamente, sal, pimenta do reino, etc. Depois joga o macarrão, ó, na frigideira grande, assim, no wok. Já foi. Lindo. Que mais por aqui? De Gamboa Underline. Deixa o like por aí. Quem você acha que vai melhor, nacional e internacionalmente, nessa temporada? Internacional ou PSG? De Gamboa, essa é difícil, sabe por quê? O PSG tá mais garantido no nacional, né? Dificilmente alguém vai tirar o campeonato francês do PSG. E eu acho que alguém pode tirar o campeonato da Internazionale. Eu acho que a Internazionale é a favorita, tem vídeo aqui sobre isso, inclusive, né? O que esperar de Inter e Milan na temporada e dos outros também. Acho que é a Juventus que talvez possa tirar esse título da Internazionale, apesar de ser favorita. Mas no PSG, acho que isso não vai acontecer. Então, nacionalmente, eu acho que o campeonato italiano é mais imprevisível, ou menos previsível, e o francês é mais previsível. Então, acho que o PSG vai se dar melhor nacionalmente, mas internacionalmente é muito difícil. Eu acho que a Inter tem condições de passar direto para as oitavas de final. Eu acho que o PSG pode ficar para playoffs, né? Então, a gente precisa ver como é que vai vir o sorteio. E aí isso dificulta demais. Quem tá mais pronta? Internazionale. Mas não é nenhuma garantia. Juninho pergunta quais são as minhas tatus e se eu pretendo fazer ainda mais. Minha namorada e eu somos seus fãs. Obrigada, Juninho. Um beijo pra você e pra sua namorada. Quantas tatuagens eu tenho? Eu tenho uma, essa aqui, que é a que vocês veem quase sempre, né? Que é... Tá escrito em francês, tá? Mas em português significa: quando o mistério é muito impressionante, não se ousa desobedecer. É uma frase, inclusive, do livro do Pequeno Príncipe. Não é uma das frases mais famosas do livro, mas eu gosto muito dessa frase. Eu acho que quando algo... quando você não consegue explicar alguma coisa, quando algo é muito forte, quando tem um mistério muito grande ali te atraindo, eu acho que você deve confiar. Eu acho que você não deve desafiar aquilo ali. Então... Tem essa frase aqui, uma. Tenho aqui o Oparoxô, que é o... Vou usar uma palavra que não se usa mais para vocês entenderem. É o cajado de Oxalá, que é o meu orixá do candomblé, né? Então tem essa aqui, duas. Aí eu tenho uma nas costas, que é a maior que eu tenho, que tem escrito em inglês. Gente, viva... Tô traduzindo já. Viva sem fingir. Ame sem depender. Tem escrito aqui atrás, com a minha letra e tal, 3. Aí eu tenho uma aqui embaixo na virilha, que é uma ninfa, que foi a primeira que eu fiz, 4. Tem uma na perna, na canela aqui atrás, que tem escrito pas de trois, que é passo de 3 em francês, que é como se fala quando 3 pessoas dançam, fazem uma dança juntas no balé. E eu fiz com 2 das minhas melhores amigas. E no P tem o símbolo de leão, porque nós 3 somos leoninas. Acho que são essas 5 que eu tenho. Pretendo fazer mais. Eu quero fazer uma da minha passagem na Itália. Provavelmente vai ser escrito História de um Grande Amore. Não só, obviamente, é o hino da Juventus, mas por tudo que representou a Itália para mim. Para mim é uma história de um grande amore. E quero fazer mais uma aqui relacionada a Paris, mas ainda também não sei o que. E também uma relacionada a Barcelona. Então, meus pais que estão assistindo esse vídeo nesse momento estão desesperados, porque eles não gostam muito de tatuagem. Mas enfim, ainda não tem essas 3 aí para fazer. Vamos ver quando que acontece, se acontece. Franciane Martins. Se pudesse ter escrito uma canção famosa, qual seria? Francine. Martins, deve ser isso, Francine. Eu amei sua pergunta e eu fiquei muito tempo pensando. E eu, obviamente, fui para os meus artistas favoritos, né? E aí eu fui muito assim, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Green Day, Blink e tal. E no fim eu voltei, sabe para quem? Para Pitty. Eu gostaria de ter escrito Equalize. A música dela, né? Aquela Eu vou equalizar você. Amo essa música. Amo a letra e gostaria de ter escrito essa música. Lucas LG08. O que falta para a Inter e a Juve estarem no degrau de Real e City? Dinheiro.
dinheiro no futebol italiano. O futebol italiano melhorou muito taticamente, evoluiu muito em estilo de jogo, em variações, em competitividade, mas falta dinheiro para ter grandes craques. Para ter grandes craques como, no caso do City, De Bruyne, Haaland, no caso do Real Madrid, Mbappé, Vinícius. O dinheiro não está na Itália. E para isso, obviamente, aí falta um monte de coisa anterior, né? De organização, de pensamento, de planejamento. Esses dias eu estava lendo... o futebol italiano é um dos que menos, entre as principais ligas, acho que é o que menos arrecada com estádio. Então, tem muita coisa para chegar ao motivo, digamos, que para mim é dinheiro. Obviamente que o dinheiro seria consequência de muitas coisas, mas no fim das contas, eu acho que é um pouco disso, porque talvez a Juve faça uma grandíssima temporada com o Thiago Motta. Talvez a Inter volte a ser um pouco mais protagonista, né? Na temporada retrasada foi finalista na Liga dos Campeões. Essa temporada passada caiu nas oitavas de final pro Atlético de Madrid. Eu acho que nessa pode avançar longe novamente. Mas será que consegue fazer isso com tanta regularidade se o dinheiro... E a Inter não tá nadando em dinheiro não, viu? Tá bem complicado, inclusive. Será que vai conseguir fazer isso de forma sustentável a longo prazo? Então, essa é uma grande questão. Lu_Fili, qual foi o time e ou seleção que mais te encantou? Eu vou citar aqui o Barcelona de Guardiola, tá? Para mim, aquela equipe era absolutamente sensacional e coletivamente, ela era linda, tecnicamente, ela era linda e ela tinha o Messi ainda. Então, para mim, acho que foi aquela ali. Eita, caramba, que ainda tem muita pergunta aqui. Um triozinho aqui sobre idiomas. Rian.silva54 pergunta qual língua mais difícil de aprender? Para mim foi o francês. Eu acho que é a que mais junta palavrinhas, assim, mais abrevia coisas, então eu acho a mais difícil. O Wellington.correia pergunta se italiano é o seu idioma preferido, e eu digo que sim. Já foi francês, tá? Mas depois virou italiano. E Futi.end.vida acha que dá para aprender um idioma estudando em casa, Clarinha? Eu acho que se você tiver uma predisposição para ser autodidata, eu acho que sim. O Marcelo, por exemplo, aprendeu os idiomas tudo sem aula, assim, né? Acho que inglês ele ainda deve ter feito na escola, mas, por exemplo, o espanhol, o catalão, ele aprendeu sozinho, né? Ele estudando, ele pegava em casa para ler, estudar, ele escutava música, ele praticava. Eu não consigo, tá? Eu não sou uma pessoa assim autodidata. Eu gosto de ter aula. Todos os idiomas que eu falo, e tem gente aqui perguntando quais são os idiomas que eu falo. Eu falo inglês, francês, espanhol, italiano e português, né, no caso. Todos eles eu fiz aula, tá? Pra mim é a melhor forma. Eu gosto de feedback, eu gosto de ter uma hora certa pra fazer aquilo. Eu gosto de ter que dar satisfação pra professora. É a forma como eu me motivo. Então, pra mim, funciona assim. Marcos Della Penha pergunta: vai pro Threads ou Blue Sky? Estou nos dois, tá, gente? Só me procurar lá, Clara Albuquerque nos dois. Acho que é, inclusive, @Clara Albuquerque. Eu já usava o Threads, então eu tô usando ele um pouco mais, mas eu já tinha Blue Sky também de um tempão, só nunca tinha usado. Então, se começar a ficar mais animado no Blue Sky, eu vou mais pro Blue Sky. Se ficar mais animado no Threads, eu vou pro Threads. Mas eu já estou nos dois, tá? Arthur.Fumian pergunta como estão Caio Henrique e Wanderson pensando em seleção. Não vejo o jogo do Mônaco. Sem problema, a gente fala aqui. O Caio Henrique tá iniciando aos poucos a temporada. A temporada passada ele ficou quase toda com lesão, voltou na reta final. Então, é um jogador ainda para você, né, ir colocando aos poucos. Se eu não me engano, ele só entrou no último jogo, não foi titular. O Wanderson foi titular em 2 jogos e no último, acho que ele entrou já no segundo tempo. Mas esse Mônaco é muito bom, tá? É um Mônaco coletivo, é um Mônaco que tem individualidades também. E eu tenho a impressão de que eles dois podem evoluir muito. E para mim, são 2 jogadores que podem sim ser considerados para a seleção. O Caio Henrique, principalmente. São jogadores que
enfim, a gente fala tanto que tá faltando, né, lateral na seleção. O Caio Henrique, inclusive, ele já tava, né, começando a aparecer na seleção, mas teve lesão. Mas eu acho, assim, não para agora, repito, início de temporada, mas eu acho que ao longo eles devem aparecer por aí, tá? Que mais? Paisagem 322. Já rolou alguma divergência entre você e o Marcelo Beckler sobre futebol? E vocês ficaram sem se falar? Não, jamais, jamais. Eu e Marcelo, óbvio que a gente tem problemas normais, como qualquer casal, mas especificamente sobre futebol, a gente diverge de algumas coisas, inclusive às vezes no ar, no MFM, mas jamais ficaremos sem nos falar por isso. Nem que, sei lá, meu time tenha goleado o time do Marcelo. Primeiro que eu não sou esse tipo de... Nem Marcelo, a gente não zoa o outro, a gente não... nenhum dos dois tem esse perfil de torcedor, então não sei se um dos dois tivesse, se teria alguma coisa, mas assim, jamais. E a gente diverge sobre várias coisas, mas não tem esse negócio de ficar sem se falar, porque divergiu se o Haaland deveria ser titular ou não, sei lá. Ramon Oliveira, underline 91. Qual regulamento é o mais esdrúxulo? O do campeonato italiano ou da nova Champions? Eu não sei mais como é... Do campeonato italiano. Do campeonato carioca ou da nova Champions. Eu nem sei como é que tá o regulamento do campeonato carioca, mas eu sei que, enfim, né? Era o caos, não sei se ainda tá. Mas o da nova Champions, ô Ramon, eu não achei esdrúxulo, não. Eu entendo que ele é mais difícil de você acompanhar, você precisa... Não é tipo assim, ó, fase de grupos, os 2 primeiros passam. Eu sei que ele é mais complicado, mas depois que você entende, eu acho ele muito bom, tá? Eu acho que a gente vai ter mais jogos equilibrados e mais segundas chances para equipes que merecem segundas chances. Então, eu gostei. Cada vez que eu leio mais, que eu vejo mais, que eu fico mais próxima desse regulamento, mais eu gosto, viu? Rafael Soares Sof mandou várias aqui, inclusive várias boas, mas vou pegar só uma, tá? O que eu achei da saída de Chiesa da Juventus. Eu achei uma pena, Rafael, porque eu acho que que o Chiesa é um baita jogador. Acho que o Chiesa tinha uma história bonita com a Juventus. E não sei, eu não gostei da forma que o Thiago colocou assim, Chiesa tão pé na porta, sabe? Achei que poderia ter sido lidado de uma forma melhor. Eu entendo ele não fazer parte do projeto, mas não sei, não gostei muito. Quem cedeu para mim muito bem foi o Liverpool, que pagou baratíssimo num jogador que eu acho que valeria muito mais, mas que foi desvalorizado pelo próprio Thiago Motta. E também, claro, tem uma falta de certeza aí por conta das lesões, eu entendo, mas a temporada passada ele já não sofreu tanto com isso, então achei uma pena. Achei realmente uma pena. Foi o Kaique Xavier que perguntou sobre as línguas que eu falava. F. Lisboa 76, pra gente finalizar por aqui, pergunta o que eu acho. Claro, o que você acha de quem torce para times europeus? Acha que é possível criar essa ligação? Eu acho uma ligação diferente, mas eu acho que é possível criar uma ligação. Eu entendo que existe uma geração que muitas vezes está conectada de uma forma diferente, como a minha geração conectou, como outras gerações tenham conectado. Eu acho que existe uma ligação diferente de quem acompanha o time de forma mais próxima, indo aos estádios, vivendo mais a atmosfera do que é o clube. Eu acho que esse jogador é mais identificado com esse jogador. Esse torcedor, nem sei mais o que eu falei. Esse torcedor, ele é mais identificado com o clube. Eu acho que ele entende mais o clube porque ele vive mais o clube. Eu, por exemplo, tenho, em especial a Juventus, que eu vivi mais tempo, eu tinha, às vezes, um pouco de dificuldade de fazer o torcedor da Juventus no Brasil entender que o torcedor da Juventus na Itália, em Turim, pensava de uma forma diferente que ele. Então, eu acho isso. Eu acho que a ligação é diferente. Eu acho que quem tá mais próximo tem essa ligação de entender mais o clube. Mas eu não acho que quem tem uma ligação de longe, distante, um brasileiro que torce para um clube europeu, ama menos o clube. Não acho. Só acho que é diferente. Mas eu não acho que o sentimento
seja impossível, seja menor ou não seja válido. Eu acho muito, 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 muito legal você viver o seu clube. Então, eu acho uma pena para a pessoa que, por exemplo, o torcedor do Real Madrid, que mora em Feira de Santana, eu super acredito no amor dele pelo Real Madrid, de onde quer que ele esteja. Mas eu acho uma pena que ele não possa viver o Real Madrid. Ele não pode ir aos jogos quase todas as semanas. Ele não pode assistir aos jogos ao lado de vários torcedores do Real Madrid. Então eu acho uma pena. Eu acho muito, muito forte você torcer para um clube que faz parte da sua identidade como não somente como brasileiro, mas como região, como lugar onde você mora, sabe? Mas cada um, enfim, sente o amor que tem pra sentir. Então, um pouco por aí. É isso, gente. Mais de 50 minutos de Tudo às Claras por aqui. Então, eu vou pedir que você deixe o like, que você se inscreva no canal e comenta aqui. Eu tô de folga, mas darei passadinhas aqui pra dar uma olhada nos comentários com vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.